A história não foi apenas brutal, foi governada por um nível épico de estupidez. O mundo antigo está repleto de leis tão bizarras que parecem um sonho febril. Estamos a falar de bigodes legalmente obrigatórios, assassinato por contar uma boa piada e a pena de morte por contrabando de figos. Estas não eram sugestões, eram as regras que podiam levar à sua morte. Vamos explorar o hospício legal dos nossos antepassados. 1. Na antiga cidade grega de Lócris, a participação política vinha com um acessório de risco invulgarmente elevado: uma forca. Se tivesse uma ideia brilhante para uma nova lei, não podia simplesmente apresentar uma proposta. Tinha de se apresentar perante toda a Assembleia Pública, num banco, com uma corda bem amarrada ao pescoço. A palavra era então sua. Se o seu discurso fosse persuasivo e os cidadãos votassem a favor, a corda era cerimoniosamente removida e tornava-se um reformador celebrado. No entanto, se a sua proposta fosse considerada idiota e fosse rejeitada, um oficial simplesmente chutaria o banco de debaixo de si. É uma forma brutalmente eficiente de filtrar más ideias, garantindo que apenas os indivíduos mais confiantes ou insanos ousassem sugerir uma mudança. Faz com que os debates políticos modernos pareçam positivamente brandos. 2. No nosso mundo, um comediante que arrasa em palco é um enorme sucesso. Em algumas cidades da Grécia Antiga, isso podia torná-lo literalmente um assassino. O conceito de morrer a rir não era apenas uma metáfora pitoresca. Era uma base potencial para uma acusação de homicídio. Se contasse uma piada tão incrivelmente engraçada que um membro da audiência risse até ter um ataque cardíaco fatal, podia ser levado a tribunal e julgado por homicídio. Imagine os procedimentos legais. Como é que se defende um caso desses? Meritíssimo! A piada do réu foi contada com uma imprudente indiferença pela segurança pública. Isso coloca uma pressão insana em qualquer um que tente ser engraçado. Teria de avaliar constantemente o seu público. Esta multidão é suficientemente resistente para o meu melhor material, ou devo ficar-me pelos trocadilhos menos letais? 3. Todos nós já lutamos para nos mantermos acordados durante uma reunião dolorosamente aborrecida. Na Atenas Antiga, uma cidade que se orgulhava da participação cívica, adormecer durante uma assembleia pública era uma ofensa punível. Mas não se limitavam a multá-lo. Tinham um método de aplicação muito mais teatral. Os oficiais patrulhavam a multidão com uma longa corda, que tinha sido mergulhada em tinta vermelha molhada. Se o apanhassem a dormitar, ficaria com uma grande e vergonhosa mancha vermelha na sua roupa. Este colorido distintivo de desonra tornava impossível negar a sua soneca, e era forçado a pagar uma multa. É uma tática genial, embora profundamente humilhante. Esqueça o café. Nada o mantém mais alerta do que o medo de ser publicamente rotulado como preguiçoso pela polícia da moda do dever cívico. 4. Na Irlanda Antiga, a lei não se aplicava apenas a pessoas e animais. Estendia-se ao reino vegetal. As complexas leis Breon estabeleceram uma hierarquia social rígida para as árvores, dividindo-as em diferentes classes como nobres, plebeus e camponeses. No topo estavam os senhores da floresta, como o poderoso carvalho. Abater ilegalmente uma destas árvores nobres era considerado um crime tão grave que a pena era equivalente à de matar um chefe humano. Danificar uma árvore plebeia inferior podia custar-lhe apenas um par de vacas. Isto significava que, antes de limpar um pedaço de terra, tinha de ser um botânico qualificado, capaz de distinguir uma árvore socialmente importante de um arbusto sem valor. Era um sistema legal onde a vida de uma planta podia genuinamente valer mais do que a vida de um homem. 5. No Império Romano, a moda não era apenas sobre ter boa aparência, era sobre saber o seu lugar, e a lei certificava-se de que nunca se esquecia disso. A cor de maior prestígio era o púrpura tírea, um corante tão obscenamente caro que valia mais do que o seu peso em ouro,
pois exigia o esmagamento de dezenas de milhares de caracóis marinhos raros para a sua produção. Consequentemente, o direito de a usar era impiedosamente controlado. A lei romana estipulava explicitamente que apenas o imperador podia usar uma toga totalmente púrpura. Qualquer outra pessoa apanhada a usar o visual todo púrpura estava a cometer traição. Os senadores tinham permissão para uma faixa púrpura nas suas togas brancas, como um pequeno aceno ao seu estatuto, mas era só. Era a forma máxima de controlo da moda imposto pelo Estado. Uma maneira de dizer: eu sou a pessoa mais importante aqui e o meu guarda-roupa prova-o. 6. A dinastia Qin unificou a China através de uma eficiência implacável e de uma filosofia conhecida como legalismo, que exigia ordem e força absolutas dos seus cidadãos. Esta ideologia era tão extrema que até regulava a emoção humana. Chorar era oficialmente visto como um ato de fraqueza, que ameaçava a estabilidade do Estado, e para os homens era estritamente ilegal. A punição não era uma multa ou tempo de prisão, mas uma humilhação profundamente pessoal e social. Qualquer homem apanhado a derramar lágrimas teria a sua barba e sobrancelhas rapadas à força por oficiais. Numa sociedade onde os pelos faciais eram um símbolo de masculinidade, honra e maturidade, esta era uma sentença devastadora. Na prática, despojava um homem da sua identidade e marcava-o publicamente como um fracasso, um outdoor ambulante para a mensagem do Estado: controle os seus sentimentos, ou nós controlaremos. 7. Para o exército romano, um soldado era um investimento, uma valiosa peça de propriedade estatal treinada a um custo elevado. Como tal, não se tinha o direito de danificar ou destruir essa propriedade, mesmo que fosse o seu próprio corpo. Embora o suicídio para cidadãos comuns fosse uma questão complexa, para um soldado era um crime absoluto. Tentar tirar a própria vida era tratado como a forma máxima de deserção, uma traição ao seu dever para com o império. Se falhasse na tentativa, podia ser executado pelo crime. O único caminho legal era apresentar um pedido formal ao Senado para obter permissão para morrer, um processo burocrático que quase nunca era aprovado. A sua vida simplesmente não era sua para terminar. Pertencia a Roma até que Roma decidisse que tinha acabado consigo. 8. Sob a Yassa, o código secreto de leis estabelecido por Gengis Khan, os mongóis tinham um profundo respeito espiritual pelo mundo natural. Eles acreditavam que elementos essenciais como a água e o fogo eram sagrados e puros, e contaminá-los era um dos crimes mais hediondos imagináveis. Esta crença levou a algumas leis incrivelmente específicas e severas. Por exemplo, era proibido urinar num rio, lago ou qualquer fonte de água corrente. Fazê-lo nas cinzas de uma fogueira também era um crime capital. Isto não era sobre higiene. Era sobre ofender os espíritos. A punição para tal ato de profanação não era um aviso ou uma multa. Era a morte instantânea, sem julgamento e sem apelo. É um exemplo aterrador de como uma crença espiritual profundamente enraizada podia transformar um ato menor num crime capital. 9. Na Pérsia Antiga, desenvolveram um sistema de responsabilidade judicial que era, para dizer o mínimo, inesquecível. Se um juiz fosse considerado culpado de aceitar um suborno ou de proferir um veredito corrupto, a punição não era apenas a destituição ou a prisão. O juiz condenado era executado e depois esfolado. Mas a história não termina aí. A sua pele era então curtida e usada para estofar a própria cadeira judicial em que o seu sucessor se sentaria. Todos os dias, o novo juiz estaria literalmente sentado sobre as consequências da corrupção do seu predecessor. É uma mensagem grotescamente poderosa sobre integridade. Esqueça um código de ética pendurado na parede. Isto era um lembrete constante e tátil de que o assento da justiça exigia honestidade, ou exigiria a sua pele. 10. A dinastia Qin na China tinha uma forma singularmente bizarra de determinar a responsabilidade criminal
que nada tinha a ver com a idade. Em vez disso, dependia totalmente da sua altura. A lei estipulava uma altura física específica, e qualquer pessoa mais baixa que isso era legalmente considerada uma criança, independentemente de ter 15 ou 45 anos. Isto criou um sistema legal que era um paraíso para criminosos baixos. Podia ser um ladrão adulto experiente, mas se não cumprisse o requisito de altura, não podia ser condenado. A polícia devia andar com fitas métricas, em vez de apenas algemas. Também significava que crianças invulgarmente altas podiam ser julgadas como adultos por travessuras infantis. Esta lei transformou o tribunal num lugar onde a justiça era literalmente medida com uma régua e "sou demasiado baixo para ir para a prisão" era uma defesa legal legítima. 11. Em Esparta, uma cidade-estado construída sobre disciplina inabalável e obediência militar, a lei não era um tópico de discussão. Era um comando a ser seguido em silêncio absoluto. Os cidadãos espartanos eram estritamente proibidos de elogiar ou criticar as suas próprias leis. Expressar a sua aprovação era visto como um crime tão grave quanto expressar a sua dissidência. O pensamento era que as leis não se destinavam a ser gostadas ou não, destinavam-se simplesmente a existir. Isto criou uma sociedade onde o debate político era impossível. Não se podia dizer, "Acho que esta lei é ótima", ou "Esta nova regra é terrível". Apenas tinha de se calar e fazer o que lhe era dito. É a expressão máxima da escola de governação do "porque eu mandei", transformando o dever cívico num voto de silêncio completo e total. 12. Os atenienses antigos eram obcecados por filosofia, democracia e, aparentemente, por policiar a masculinidade. Acreditavam que certos luxos podiam corromper o caráter de um homem, e um dos maiores culpados era o perfume. Como resultado, a cidade promulgou uma lei que proibia os perfumistas de venderem os seus produtos perfumados a homens. Cheirar bem era considerado um sinal de efeminação e decadência, totalmente impróprio para um verdadeiro cidadão ateniense. Isto pinta um quadro hilariante de um mercado negro de fragrâncias, com homens a comprar secretamente frascos de lavanda e mirra em becos escuros. Foi uma época em que o Estado estava tão investido em como os homens se deviam comportar que legislou contra o simples ato de cheirar bem, transformando a boa higiene num potencial crime contra a virilidade. 13. Para os vikings, o conceito de assassinato era surpreendentemente flexível. Nem sempre era o ato de matar alguém que era ilegal, mas sim a maneira como se fazia. Se se aproximasse sorrateiramente do seu inimigo e o matasse em segredo, isso era assassinato, um ato desonroso e criminoso. No entanto, se o desafiasse abertamente para um duelo ou declarasse a sua intenção de se vingar antes de o matar em plena luz do dia, podia não ser crime de todo. Isto era considerado uma morte aberta e honrosa, uma forma legítima de resolver uma disputa. O sistema legal viking priorizava a transparência sobre a santidade da vida. Desde que fosse franco sobre a sua intenção de matar alguém, a sociedade estava muitas vezes disposta a olhar para o outro lado. É um código moral estranho, onde, pelo menos ele foi honesto sobre isso, podia ser uma defesa válida para homicídio. 14. No Antigo Egito, a linha entre animal e divindade era incrivelmente tênue, e nenhuma criatura a esbatia mais do que o gato. Os gatos eram considerados sagrados, a personificação terrena da deusa Bastet. Esta reverência foi consagrada na lei da forma mais extrema possível. A morte de um gato por qualquer motivo era um crime capital. Isto não se aplicava apenas a atos intencionais. Se acidentalmente atropelasse um gato com a sua biga, podia ser condenado à morte. O historiador romano Diodoro Sículo chegou a descrever ter visto uma multidão de egípcios linchar um soldado romano por matar acidentalmente um gato, apesar dos apelos do faraó. Esta lei colocava a vida de um felino no mesmo nível, ou até superior, ao de um humano,
criando uma sociedade onde cada cidadão tinha de ter cuidado para não perturbar uma criatura que era, ao mesmo tempo, um animal de estimação amado e um potencial carrasco. 15. Os romanos acreditavam que os seus deuses eram participantes ativos no mundo mortal, e poucos eventos eram um sinal tão claro de intervenção divina como um raio. Acreditavam que qualquer pessoa ou lugar atingido por um raio tinha sido pessoalmente reclamado por Júpiter, o rei dos deuses. Como resultado, uma pessoa morta por um raio não podia ter um enterro normal. Fazê-lo seria interferir com a propriedade de Júpiter, essencialmente, roubando uma alma a um deus. Em vez disso, o corpo tinha de ser deixado no local onde caiu, e o próprio local tornava-se uma área sagrada e murada chamada bidental. É um destino trágico. Não só é morto por um ato da natureza, como a sua família é legalmente impedida de lhe dar um funeral adequado. Tudo porque o universo decidiu fazer de si um marco divino. 16. O governo da dinastia Han, na China, era profundamente paranoico com o potencial de rebelião. Acreditavam que onde as pessoas se reuniam, conspirações eram tramadas, e eram especialmente cautelosos com reuniões lubrificadas por álcool. Para combater esta ameaça percebida, promulgaram uma lei que tornava ilegal que grupos de 3 ou mais cidadãos privados bebessem juntos. Uma festa de 2 estava bem, mas no momento em que uma terceira pessoa se juntava, tornava-se uma assembleia ilegal sujeita a multa. A única exceção era durante os feriados estatais oficialmente sancionados. Esta lei transformou efetivamente uma noite casual com amigos num ato potencialmente sedicioso. Deve ter criado uma dinâmica social incrivelmente constrangedora, forçando as pessoas a escolherem os seus companheiros de bebida com muito, muito cuidado. 17. Muitas vezes pensamos nas leis de comércio agrícola como sendo sobre tarifas, sobre cereais ou subsídios para o gado. Na Atenas antiga, no entanto, eles levavam mortalmente a sério os figos. Os figos da Ática, cultivados na região em redor de Atenas, eram considerados os melhores do mundo, uma fonte de imenso orgulho cívico e uma valiosa mercadoria comercial. Eram tão apreciados, na verdade, que o governo ateniense tornou a sua exportação ilegal um crime capital. Se fosse apanhado a contrabandear os figos da melhor qualidade para fora da Ática, podia ser condenado à morte. Havia até uma classe especial de oficiais conhecidos como sicofantas, cujo trabalho original era denunciar estes contrabandistas ilegais de figos. Imagine explicar isso a alguém. O meu amigo foi executado na semana passada. O seu crime? Ele era o cérebro por trás de uma rede internacional de tráfico de figos. É uma lei que mostra como o orgulho num produto local pode escalar para um nível verdadeiramente insano. 18. O sistema legal na antiga Babilônia, particularmente sob o código de Hammurabi, por vezes saltava toda a parte de provas e julgamento, e ia diretamente para a intervenção divina. Para o crime de bruxaria, o método para determinar a culpa era chamado de julgamento pelo rio. O acusado era simplesmente atirado a um rio sagrado. A lógica era enganadoramente simples. Se o acusado fosse inocente, o deus do rio reconheceria isso e permitiria que flutuasse para a segurança. Se fosse culpado, o deus do rio o reclamaria, e ele afundar-se-ia e afogar-se-ia. Este processo tornava efetivamente a capacidade de nadar uma prova legal de inocência. A decisão do tribunal era delegada à corrente, transformando um processo legal de vida ou morte num teste de natação de alto risco, onde o único juiz era o próprio rio. 19. Os antigos Jogos Olímpicos eram um festival sagrado, mas a lista de convidados tinha uma regra muito estrita. Mulheres casadas não eram permitidas. Para uma mulher casada, até mesmo assistir aos jogos como espectadora era um crime tão grave que a punição era ser atirada do rochedo de Tipeão. A razão é debatida pelos historiadores. Pode ter sido devido aos atletas competirem nus ou por razões religiosas profundas, mas a lei era absoluta.
A única exceção era a sacerdotisa de Deméter, a quem era dado um lugar de honra. Isto criava um cenário bizarro onde milhares de homens e mulheres solteiras podiam desfrutar do auge do feito atlético, enquanto as mulheres casadas enfrentavam uma horrível sentença de morte apenas por espreitarem. É um nível de exclusão baseada no gênero, que é tão brutal quanto desconcertante. 20. A lei romana do casamento estava profundamente enraizada no conceito de propriedade, e um marido podia, com o tempo, adquirir a posse legal da sua esposa como se ela fosse uma peça de mobiliário. No entanto, havia uma lacuna estranha e específica, concebida para evitar isto: o Trinoctium. Uma lei nas 12 tábuas estipulava que, para um casamento permanecer num estado em que a esposa mantinha a independência legal e o controle sobre a sua própria propriedade, ela tinha de se ausentar da casa do marido por 3 noites consecutivas todos os anos. Ao quebrar fisicamente a continuidade da coabitação, ela interrompia o processo legal de ser adquirida. Era essencialmente uma viagem de amigas anual obrigatória consagrada na lei, um mecanismo legal que forçava os casais a fazer uma pequena pausa para evitar que a esposa se tornasse literalmente posse do seu marido. 21. Os pais romanos, sob a lei da pátria potestas, ou o poder do pai, detinham autoridade absoluta de vida ou morte sobre os seus filhos, independentemente da idade. Este poder era tão extenso que incluía o direito de venderem os seus próprios filhos como escravos. No entanto, a lei tinha uma limitação peculiar. Um pai podia vender o seu filho, mas se o filho conseguisse obter a sua liberdade ou fosse vendido de volta, os direitos do pai eram restaurados. Ele podia então vendê-lo uma segunda vez. Se o filho voltasse mais uma vez, o pai podia vendê-lo uma terceira e última vez. Mas após a terceira venda, o poder do pai era finalmente quebrado, e o filho estava legalmente livre do seu controle. É uma regra quase cômica que essencialmente diz: ok, já tentaste livrar-te dele 3 vezes, talvez seja a hora de o deixares ir. 22. No Antigo Egito, a profissão médica vinha com um nível de pressão quase inimaginável. Esperava-se que os médicos seguissem um conjunto de tratamentos prescritos, escritos em textos antigos e sagrados. Desde que um médico seguisse estes procedimentos estabelecidos à risca, estava legalmente protegido, mesmo que o paciente morresse. No entanto, se um médico decidisse desviar-se do guião e tentar um tratamento inovador ou experimental, estava a correr um risco enorme. Se o paciente sobrevivesse, o médico era aclamado como um gênio. Mas se o paciente morresse após este tratamento não padronizado, o médico podia ser acusado de homicídio e executado. Este sistema criava um enorme desincentivo à inovação médica, dizendo essencialmente aos médicos: atenha-se ao que o livro diz, mesmo que saiba que não está a funcionar, porque a sua vida depende disso. 23. A lei romana tinha uma visão muito matizada sobre o roubo, e a gravidade do crime dependia muitas vezes da hora do dia em que era cometido. Se apanhasse um ladrão a roubar da sua casa durante o dia, a lei era relativamente contida. Era permitido espancá-lo e forçá-lo a pagar os danos, mas não podia matá-lo. No entanto, se apanhasse esse mesmo ladrão na sua casa à noite, as regras mudavam completamente. A lei permitia que matasse o intruso noturno no local, sem repercussões legais. A lógica era que um ladrão sob o manto da escuridão representava uma ameaça maior e mais direta. Isto criou uma estranha realidade legal, onde a vida ou a morte de um criminoso podia ser determinada inteiramente pela posição do sol. 24. Os funerais romanos eram eventos elaborados e emocionais. Mas com o tempo, as demonstrações de luto tornaram-se tão teatrais que o Estado teve de intervir. Famílias ricas contratavam carpideiras profissionais, conhecidas como plorantes, para lamentar, gritar, arrancar os cabelos e arranhar o rosto para demonstrar a dor e a riqueza da família. A prática ficou tão fora de controle que as autoridades aprovaram uma lei que proibia especificamente o lamento excessivo
e proibia as mulheres de arranharem as bochechas em sinal de luto. O objetivo era refrear estas exibições ostensivas de luto falso que estavam a transformar ocasiões sombrias em performances competitivas. É um caso raro de um governo ter de legislar contra pessoas serem excessivamente dramáticas num funeral, essencialmente dizendo aos seus cidadãos para moderarem as lágrimas. 25. O conceito romano de pátria potestas dava ao pai, ou pater familias, uma autoridade aterradora sobre a sua casa, e este poder atingiu seu auge em questões de honra. Sob as leis do imperador Augusto, um pai que descobrisse a sua filha em ato de adultério na sua própria casa tinha o direito legal de matar tanto ela como o seu amante no local. Isto não era considerado assassinato, era um ato justificável de imposição da honra da família. Curiosamente, a lei era ligeiramente menos leniente com o marido, a quem era permitido matar o amante, mas não a sua esposa adúltera. Isto criava um arrepiante duplo padrão legal, onde a fúria de um pai recebia uma licença para matar que nem mesmo a de um marido tinha. Era uma lei brutal que colocava a vida de uma filha inteiramente nas mãos do temperamento do seu pai. 26. A ilha grega de Delos era considerada um dos lugares mais sagrados de todo o mundo helênico. Acreditava-se ser o local de nascimento dos deuses Apolo e Ártemis. Era considerada tão sagrada que a própria terra não podia ser poluída pelos assuntos mortais do nascimento e da morte. No século V a.C., os atenienses, que controlavam a ilha, aprovaram um decreto para a sua purificação. Todas as sepulturas foram exumadas e os restos mortais transferidos para uma ilha vizinha. A partir desse momento, era estritamente ilegal que alguém morresse ou nascesse em Delos. As grávidas e os doentes terminais eram transportados à força para fora da ilha para garantir que o seu solo sagrado permanecesse imaculado. Isto transformou Delos num lugar único no mundo, um grande centro religioso e comercial onde os dois eventos mais fundamentais da existência humana eram legalmente proibidos. 27. A sociedade espartana era uma máquina concebida para produzir o soldado perfeito, e todos os aspectos da vida, até os pelos faciais, eram regulados para servir este propósito. Enquanto a maioria dos homens gregos da época usava barbas completas, a lei espartana ditava que os seus guerreiros deviam rapar o rosto inteiro, exceto o lábio superior. O bigode era obrigatório. A razão, segundo os próprios espartanos, era que era a forma de pelo facial mais intimidante, fazendo um guerreiro parecer mais temível em batalha. Servia também como uma marca de um verdadeiro cidadão espartano, distinguindo-os dos escravos e estrangeiros. Isto significava que, para um homem espartano, um lábio superior barbeado não era uma questão de estilo pessoal. Era um ato ilegal de desafio contra os padrões de aparência muito específicos e ligeiramente bizarros do Estado. 28. Na maioria dos sistemas legais modernos, o princípio de inocente até prova em contrário é uma pedra angular da justiça. O Antigo Egito, no entanto, operava frequentemente na premissa completamente oposta: culpado até prova em contrário. Quando uma pessoa era acusada de um crime, o ônus da prova recaía inteiramente sobre ela para demonstrar a sua inocência. O tribunal simplesmente assumia que a acusação era verdadeira e cabia ao réu fornecer provas esmagadoras em contrário. Isto colocava o acusado numa enorme desvantagem, pois tinha de refutar ativamente uma alegação, em vez de o acusador ter de aprovar. Virava todo o sistema de justiça de cabeça para baixo, tornando uma acusação quase tão poderosa como uma condenação, e forçando os cidadãos a viver num mundo onde estavam sempre a apenas uma alegação não fundamentada de terem de provar o seu direito de serem livres. 29. No mundo turbulento da política ateniense, o estadista Solon decidiu que ficar em cima do muro não era uma opção. Ele aprovou uma lei que, em tempos de conflito civil, ou stasis, tornava a neutralidade ilegal. Quando a cidade estava dividida
e as fações se formavam. Cada cidadão era legalmente obrigado a escolher um lado e a pegar em armas com eles. Qualquer pessoa que se recusasse a juntar-se a uma das fações e, em vez disso, optasse por permanecer neutra, seria despojada da sua cidadania e propriedade, tornando-se efetivamente um pária. A lógica de Solon era que a apatia era um perigo para o Estado e que os melhores cidadãos tinham o dever de se envolverem e ajudarem a resolver o conflito. Era uma lei que o forçava a entrar na luta, quer quisesse estar lá ou não, transformando a indecisão política num crime grave. 30. O Código de Hammurabi, um dos códigos legais mais antigos e completos, foi construído sobre o princípio do olho por olho e aplicava esta lógica com uma precisão aterradora à indústria da construção. A Lei 229 estipulava que, se um construtor construísse uma casa para alguém, e a casa fosse tão mal construída que desabasse e matasse o proprietário, o próprio construtor deveria ser condenado à morte. O código ia ainda mais longe. Se o desabamento matasse o filho do proprietário, então o filho do construtor deveria ser executado. Esta lei criava a forma máxima de responsabilidade profissional. Não se tratava apenas de um processo judicial ou da perda de uma licença. Um trabalho mal feito podia custar-lhe a si, ou ao seu filho, a vossa vida. Garantia que os construtores na Babilônia eram provavelmente os artesãos mais cuidadosos e diligentes do mundo antigo. 31. Para os vikings, a pior punição não era a morte, mas uma sentença que o tornava morto para a sociedade enquanto ainda estava vivo. Este era o estado de ser declarado um fora da lei, ou skogarmaor, um homem da floresta. Um fora da lei perdia todos os direitos e proteções legais. A sua propriedade era confiscada, os seus laços familiares eram cortados e, o mais aterrador, qualquer pessoa podia matá-lo sem qualquer consequência legal. De facto, matar um fora da lei era muitas vezes visto como um serviço público. Eram forçados a fugir para a selva, caçados por antigos amigos e vizinhos. Esta sentença era uma forma de apagar alguém da existência sem que as autoridades tivessem de mexer um dedo, transformando toda a população em potenciais carrascos e fazendo do mundo uma prisão sem muros. 2. O Imperador Bizantino. Leão VI, conhecido como Leão, o Sábio, era um devoto governante cristão que via o pecado à espreita nos lugares mais inesperados, incluindo nos jogos de tabuleiro. Ele convenceu-se de que o popular jogo de gamão, ou tavli, era um passatempo diabólico e profano. Acreditava que a aleatoriedade dos dados encorajava a blasfêmia, o jogo e um deslize geral para o comportamento imoral. Então, baniu-o completamente. Os cidadãos do Império Bizantino apanhados a jogar este jogo, aparentemente inofensivo, enfrentavam penalidades severas, incluindo açoitamento público e o corte do cabelo. Foi uma cruzada bizarra contra um jogo de tabuleiro, uma tentativa do Estado de legislar a diversão e a moralidade declarando guerra aos dados e às damas, vendo um simples passatempo como uma porta de entrada para a danação eterna. 33. A antiga civilização hitita, conhecida pelo seu código legal notavelmente detalhado, tinha uma abordagem muito prática e específica à justiça, especialmente no que dizia respeito à agricultura. As suas leis sobre roubo demonstravam uma profunda compreensão de valor. Por exemplo, roubar uma colmeia era um crime, mas a penalidade dependia inteiramente de um fator crucial. As abelhas estavam em casa? Se roubasse uma colmeia vazia, a multa era relativamente menor, apenas alguns ciclos de prata. No entanto, se roubasse uma colmeia cheia de abelhas, o crime era muito mais grave e a multa era significativamente mais alta. Não se tratava do valor da caixa de madeira, tratava-se do motor econômico dentro dela, a própria colônia de abelhas. É uma peça de legislação maravilhosamente pragmática que mostra uma sociedade profundamente sintonizada com a fonte da sua riqueza,
um sistema legal que entendia que o valor real não estava no contentor, mas nas pequenas e zumbidoras trabalhadoras lá dentro. Então aí tem 33 provas de que os legisladores antigos estavam muitas vezes loucos. Mas sabemos que o cofre de absurdos da história não tem fundo. Então, qual é a única omissão imperdoável? Que lei antiga monumentalmente estúpida falhamos completamente em mencionar? Vá em frente. Prove que a nossa pesquisa estava incompleta nos comentários abaixo. Já que está nisso, condene o botão de gosto a um clique e subscreva para mais insanidade histórica.